Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem. Minha gente, deu a louca aí na aula de história e a inteligência artificial tomou de conta, viu? Gente, quero comentar com vocês como foi a aula que eu ministrei sobre o iluminismo, né? Algumas semanas atrás, em algumas turmas que eu leciono, dei aula sobre iluminismo e eu utilizei esse site aí, tá? Espero que vocês gostem. Esse site, ele trabalha com a ideia da inteligência artificial. Como é que seria isso, galera? Gente, esse site, ele, muito provavelmente, né, ele pega pessoas específicas para poder representar cada um desses filósofos, personalidades, né? Você vê aí que tem de animes, do futebol, séries, né, personagens históricos. Aqui abaixo vai ter o Elon Musk, né, aqui, ó. Então tem de todo tipo, né, de todo gênero aí disponível nessa plataforma, certo? beta.character.ai, né, inteligência artificial. E aí você tem que testar, você tem que fazer um planejamento da sua aula e testar o tipo de situação que você pretende fazer com seus alunos. Eu leciono, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, em escola, na rede privada de ensino aqui em Fortaleza, e uma parte boa dos alunos, né, mais ou menos ali a metade dos alunos, pouco mais. As minhas turmas são de 30 alunos, tem uma que tem 40. E aí uma boa parte desses alunos levam celular com internet, estão interagindo o tempo todo, estão consumindo conteúdo, estão verificando as suas redes sociais. E aí a gente não pode sempre, né, tá só abordando com uma forma de oprimir o aluno, de estar o tempo todo, né, recolhendo o celular, de estar o tempo todo encaminhando para a coordenação. Essa não é a realidade nem de longe ideal, né? Evidentemente que o celular ele não deve estar atrapalhando, né, e aqui, né, independente da forma sobre como você pensa sobre isso, né, o celular, evidentemente, a gente sabe que não deve estar atrapalhando o rendimento da turma. Mas em alguns momentos, conforme o seu planejamento, fica aqui uma sugestão através dessa plataforma para que você possa trabalhar com seus alunos. Então, eu vou falar aqui para vocês como foi que eu fiz a minha aula, como é que se transcorreu a minha aula de história, certo? Com essa plataforma de inteligência artificial, né? Então, eu trabalhei alguns temas com meus alunos, um deles foi o iluminismo, né? E mesmo eu não tendo utilizado, né, somente personalidades do iluminismo, eu usei outras personalidades também, mas, por exemplo, no iluminismo eu levei imagens, né, de alguns autores, algumas personalidades do iluminismo e pedi para que os alunos escaneassem, né, através também do aplicativo, depois eu comento com vocês, o Google Lens, né, e pedi para que eles pegassem informações, né, frases ditas por esse personagem, quem era o personagem, de onde era o personagem, né, uma grande obra desse personagem, né, dessa personalidade. Estou aqui olhando para personagens e aí estou usando essa palavra, mas trata-se de personalidades, né? E aí, através disso, eu indaguei a eles como seria, né, bater um papo com essas personalidades, né, históricas, né? E aí convidei a eles a bater esse papo, né? Uma aula utilizando o celular e batendo um papo, né? Através do chat. Então, utilizando aqui essa plataforma de inteligência artificial, né? Pedi para que os alunos entrassem com seu login, porque se você não fizer o login, se você só colocar aqui está no site, então se eu clicar num deles, você vai ver que aparece o diálogo que eu fiz pelo fato de eu ter feito o meu login, né? Aqui, e aí eu consegui bater um papo com o personagem. Se eu não tivesse feito o login, eu teria número de perguntas limitadas. Depois de um tempo, os próprios alunos chegam para você e falam, olha, não estou conseguindo mais fazer pergunta, não estou tendo mais as respostas, né? Mas se você fizer com o login, você tem aí mais ou menos muitas perguntas de maneira ilimitada para fazer, certo? E aí eu pedi para eles fazerem um número específico de perguntas, no mínimo, né, 10 perguntas, por exemplo, e é claro que os alunos vão fazer perguntas, às vezes até fora um pouco do contexto da aula. Eles, evidentemente, os jovens, né, querem brincar um pouco, né,
Mas aí você tenta tirar da essência trazendo para o grupão, né, um debate, dialogando sobre, é, chamando os personagens, certo? E aí, esse daqui, você, no caso eu utilizei imagens no começo, né, levei algumas imagens desses autores, né, e daqui, mostrei para eles a imagem do Karl Marx. E aí, esse daqui quem é? E aí a pessoa que fez o escaneamento pelo Google Lens, depois entrou para bater um papo aqui na plataforma, foi puxando, olha, é fulano de tal, fez isso, a obra dele principal é essa, ele disse, algumas citações dele, né, algumas frases dele são essas. Eu conversei com ele aqui no chatbot e ele falou isso, obtive essas respostas, e aí você vai estabelecendo uma relação entre o que o personagem falou, né, como se o aluno conseguiu entender determinados conceitos, você pode colocar palavras-chave no quadro para que o aluno, olha, pergunte, faça, as perguntas básicas são essas, você pode citar, você pode, né, direcionar, né, porque permita-me colocar aqui a minha visão, né, nessa forma de falar, né. Algumas pessoas gostam de deixar livre, né, já vi gente falar que gosta de deixar livre, não, a gente vai fazer isso aqui hoje. E aí o aluno vai fazendo por si só, né. Confesso para vocês que eu não tive experiências boas guiando dessa forma. Então, determinada forma de realizar a aula, eu gosto de ter um começo, meio e fim, né. É assim que eu penso, é assim que eu processo as coisas. Então, certo, o aluno vai ter uma aula utilizando o celular, com inteligência artificial, né? Mas o tema é esse, tem esses personagens. Você, para poder não ficar uma coisa tão solta, faça pelo menos essas perguntas aqui. Eu quero que você direcionar pontos da aula, né? Então, assim, é assim que eu trabalho, para que não fique solto e, de repente, o aluno nem faça as perguntas de acordo com o tema, né? Então, você deve direcionar alguns processos, depois você deixa livre, eles gostam de brincar mesmo. Teve aluno meu que estava dizendo que eu pedi tal personagem em casamento, ele negou. Então, tem situações diversas que você vai fazer. E também a gente sabe que uma das funções é a gente se divertir também, é a gente brincar um pouco, né? Mas eu direciono uma parte, né, do que eu quero do conteúdo, né, de acordo com o objetivo, né, que é compreender o tema através das personalidades que viveram naquela época. Então, dessa forma, você deve também orientar. Importante dizer a vocês que é importante orientar os alunos que é uma plataforma e que as respostas, elas são tem aí a devida licença poética, né, são fictícias, né, assim, essa plataforma ela tem a conotação de você tá ali brincando mesmo com o personagem, muitas vezes, mas eu fiz testes com várias personalidades do período do Iluminismo e deu tudo certo, assim, não tinha, claro que depende da pergunta que você faça. Se você faz uma pergunta que a inteligência artificial entenda que você está brincando com o personagem, né, ele vai responder brincando. Então, como o nosso objetivo aqui, que eu quero, né, comentar com vocês, a questão da aquisição do conhecimento, a questão da reflexão e dentro da realidade do aluno, né, que se depara com as redes sociais, se depara com os recursos digitais, né, então fazer de uma forma, trazendo a inteligência artificial para esse debate, mas obter o conhecimento sobre o tema, né, então direcionar que, por isso a importância de dialogar depois com os alunos, com o grupão, né, debater o tema, verificando com cuidado. Por isso que eu falei com vocês, eu trouxe primeiras imagens, pedi para eles escanearem com o celular, para eles verem o reconhecimento, né, de quem é o personagem, frases importantes dele, a grande obra dele, qual o pensamento dele, né, a ideia principal, e aí sim depois preparar para o chat, né, conversar com a inteligência artificial e direcionar algumas perguntas que não poderiam faltar e depois deixar livre para o aluno brincar se ele quiser, mas dessa forma trazer essa experiência para ele, né, como se ele estivesse falando com o personagem ali com ele, né, fosse ali um dos contatos do celular dele, né. Então essa é a ideia dessa plataforma
E, pessoal, é isso, né? Esse projeto ele está iniciando, então conto com vocês, com a curtida, com o compartilhamento. Se foi relevante para vocês, por favor, colocar nos comentários, dê suas dicas, suas sugestões, diga o que a gente pode melhorar para que esse projeto cresça, certo? E a gente possa estar a cada dia mais documentando para vocês como é a nossa realidade na sala de aula, experiências que nós tivemos, como essa que foi bem legal, tá certo? Então um abraço em todos e até a próxima, gente.